Salve meu povo, aqui é meio de outono. Essa semana nós tivemos uns 2 ou 3 dias bem frios aqui e hoje já deu uma esquentadinha, então a gente já está um pouco mais à vontade. Mas a gente passou aqui uns 3 dias encapotado, o dia inteiro de blusa e calça, e as plantas sentem isso, principalmente de madrugada, né? A temperatura. Então eu quero contar para vocês aqui como é que a gente faz também para proteger as plantas dessas ondas de frio, né? Que vem e cai muita temperatura, a planta sofre muito e ela pode secar todas as folhas, ela pode morrer. Então, nós estamos aqui na estufa com plantas fotoperíodo, que são as que já estão nas covas no chão. Essa belezura aqui, que no final do último ciclo nasceu sozinha aqui, sem nada. A gente foi dando um pouquinho de fertilizante, mas ela está na terra vermelha. Ela não conseguiu engordar muito não vai dar lá grande coisa, mas vai dar um pouco de remédio e já vai ajudar bastante quem precisa também. Mas enfim, nós estamos com essa belezura que está para ser colhida. As fotoperíodo que estão no chão, para quem não sabe o que é, fotoperíodo é a planta que tem o ciclo normal dela, né? Que pode girar aí de 6 a 9, 10, às vezes até 11 meses, dependendo da genética. Para quem cultiva no outdoor é mais fácil de a gente conseguir levar a planta durante o ciclo dela inteirinho. No indoor, normalmente o pessoal acelera um pouco com as luzes, né? E encurtam o ciclo. Mas enfim, as que estão no chão são essas, fotoperíodo, são plantas convencionais naturais. E as dos vasos, todos, elas são automáticas de CBD. Eu já falei delas em vídeo anterior também. Então, nós espalhamos bem os vasos dentro da estufa. Para quê? Nossa, mas por que espalhou tudo? Porque quanto mais espaço tiver entre elas, mais luz, mais sol, e elas já estão florindo. A maioria das automáticas já está florindo. Tem uma ou outra que ainda não, mas a maioria já está florindo e algumas estão bem adiantadas, inclusive. Olha essas aqui, ó. Essa, estão bem adiantadinhas já na flora, ó. Então, são as que estão ficando menores, né? Tem umas que estão grandes ainda e ainda nem floriram, vão dar um pouco mais. Enfim, a gente vai compensando. Mas o que é que a gente faz? Essas automáticas são as que você recomenda para o pessoal fazer num cultivo inicial, indoor, pequeno, um grow como que a gente tem? Para quem está começando, a automática, o risco de errar é muito menor. Por quê? Porque ela já vai germinar a hora que ela entrar na vega, poucos dias depois de entrar na vega, ela já vai começar a florir. Então, os erros que a gente corre o risco de correr ou de cometer no primeiro cultivo são aqueles erros que vão estressar a planta e fazer ela florir antes da hora. Então, se eu já fizer o primeiro ciclo com uma automática, para eu ir aprendendo, pelo menos eu não vou ter a decepção de a planta ter florido antes da hora. Ela vai florir na hora que ela tem que florir mesmo, então se eu cometer alguns erros, eu vou ter, a probabilidade de eu ter sucesso é maior. E aí vai aprendendo com a automática para poder partir para fotoperíodo, né? Com certeza a automática pode ser uma grande escola, né? Bom, e o que a gente fez então para proteger as plantas dessa baixa temperatura, assim, porque aqui é quase que o ano todo muito quente o tempo, mas os dias que faz frio aqui faz bastante frio, né? Bastante frio para a nossa realidade e para a planta. 3 graus, 2 graus é muito frio para a planta. Então a gente precisa de alguma forma tentar protegê-la. O que a gente fez? No ciclo anterior eu fiz um teste e deu muito certo e agora a gente está vendo que deu certo de novo. Um fertilizante feito com carcaça de peixe. Ele fede peixe mesmo e a gente não usa nas plantas florindo, tá? Só nas plantas que estão na vega, então as automáticas não receberam esse fertilizante. Passamos esse fertilizante foliar, tá? Dilui ele em água e borrifa nas plantas, além de proteger. Por que protege? Ele tem uma quantidade muito grande de aminoácido. E aí esses aminoácidos dão força para a planta para ela resistir a essa baixa temperatura. E além de proteger a planta dessas temperaturas baixas, esse fertilizante também ajuda a destravar. E a gente tinha colocado elas no chão e elas não tinham crescido praticamente nada, o que é normal.
Porque quando a gente passa a planta para a cova, primeiro a raiz vai crescer e vai encher a cova, enrola, né? Assim porque ela enrola mesmo o fundo. E depois que ela bate no fundo da cova é que ela volta a crescer. Então a gente acabou aplicando o fertilizante no momento exato, que era a hora que ela estava acabando de preencher a cova, a gente fertilizou, todas elas reagiram. Ó. E quem tem ficado mais aqui dentro, bem mais do que eu, é você, né, meu amor? Conta o que você tem feito aqui também. Na verdade, eu tenho acompanhado bem as plantas de perto, né? Para ver se tem alguma praga, ver a questão da quantidade de água que tem nelas. E elas estão reagindo muito bem. A gente consegue ver aqui a sequência que elas foram para o chão. Então essas aqui do meio foram primeiro, elas estão um pouquinho maiores, faz mais ou menos uns 15 dias. Aquelas ali foram na semana passada, elas estão reagindo muito bem. Dá uma olhada, né? Filma essa planta aqui, Diego, faz favor. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Isso aqui é um negócio espetacular. Aquela também, que está no vaso. A que está no vaso está maravilhosa, é uma automática, mas essa aqui, olha como que ela reagiu ao transplante, né? Com o que a gente está fazendo aqui de fertilização. Igão, o que mais que foi passado de fertilizante aqui nesses últimos dias? Aqui a gente está usando nas que foram para o chão, né? A gente passou fertilizante aqui na raiz mesmo, com a composteira líquida que a gente faz. Que é água, resto de fruta, melaço de cana que a gente mexe e deixa fermentar por um tempo. A gente já fez um vídeo explicando como é que funciona. Mas vocês já tinham coberto aqui com o fertilizante sólido, Isso, né? E a gente colocou também esterco de cavalo aqui bem curtido para acabar de cobrir, né? Essa parte para a raiz dela não ficar exposta, de ir dando nitrogênio para ela e outras substâncias que ela vai precisar ao longo do tempo, de uma forma mais lenta. Explica para o pessoal por que o esterco tem que estar bem curtido. Porque senão ele fica muito ácido, ele fica muito forte para a planta. Ele tem que estar bem curtido porque ele já foi decomposto e transformou tudo aquilo que o cavalo, por exemplo, o boi ou qualquer animal que tenha sido, que ele não usou para absorver e ele expeliu, transformar tudo aquilo ali em nutriente que a planta consegue absorver. Se não faz isso, ela não consegue absorver, começa a decompor na raiz da planta e isso pode acabar afetando e machucando ela. Ou acabar dando nitrogênio demais, começa a brotar, como é que fala? Daninho em volta dela, aí ela começa a roubar nutriente, enfim, tem que deixar ele bem curtido, ele vai ficar parecendo uma terra mesmo. Aí a gente coloca depois. Tem um outro fator importante, pessoal, que eu também aprendi com um amigo muito querido, que é o Paulo, e quando a gente coloca o esterco fresco no pé da planta, o que acontece? Ele vai curtir no pé da planta. E esse processo de decomposição ali dessas fezes do cavalo, além de produzir álcool que vai ficar descendo para a raiz, ele também eleva muito a temperatura. A temperatura desse processo sobe muito, pode passar de 50 graus. E isso, para a planta, pode ser fatal. Então, se for colocar esterco, é sempre o esterco já curtido, tá, pessoal? Bom, então agora vamos dar uma olhada ali no grow, porque a gente está acompanhando também as plantinhas lá dentro. E eu já adianto, gente, elas estão respondendo bem demais da conta. E aqui está a nossa outra experiência nesse ciclo também, que é uma tentativa de ver como é que funciona o cultivo indoor com os mesmos cuidados que a gente faz lá nas plantas de fora. Só para ver como que o ambiente influencia nisso. Elas deram uma murchadinha aqui de um dia para o outro só. Ontem elas estavam perfeitas, maravilhosas, mas começou a ficar muito seco aqui. Eu precisei colocar mais terra em cima delas porque a raiz estava começando a ficar exposta. Reguei um pouquinho mais, dei uma borrifada de água para ver se o ambiente umedece um pouco. Mas aquela ali no fundo já reagiu bem. Essas aqui já melhoraram também porque elas estavam muito murchinhas. Elas reagem muito rápido, Reagem né? muito rápido. Essa daqui, por exemplo, ela mudou de ontem para hoje, ó. Ela já está dando sinal de deficiência de nutrientes, tá vendo? Ela não estava assim ontem. Então hoje o Igor já deu uma atenção para ela, certamente amanhã elas já vão começar a reagir bem. O que você fala dessa relação com a planta no indoor? Você acha que tudo aquilo que você comentou sobre o tempo que você tem que dedicar para o cultivo e tal, você acha que a gente consegue esse benefício dentro de uma estufa também, de ter contato com outro ser vivo e tal? Meu amigo, você tem, evidente que tem. O cuidado com ela é uma delícia, independente de onde ela está. Mas para quem tem a possibilidade de cultivar outdoor, não tem nem comparação. A relação da planta
que está dentro do grow com a relação que a gente tem com a planta que está lá fora, né? A planta, ela precisa de atenção. A planta precisa de atenção. Se eu ficasse nessa, eu não ia nem abrir isso aqui hoje, não ia ver do jeito que elas estavam, não ia cuidar e Deus sabe o que ia acontecer com elas até amanhã. E tá tudo controladinho ali dentro, não tinha porquê, né? Assim, elas cresceram um tanto bom de um dia para o outro, a raiz chegou a ficar exposta. E agora, antes da gente terminar, eu queria só... Eu quero atender a uma dúvida que tem sido um pouco recorrente. Quem que é esse cara? De onde que ele apareceu do nada na internet com um monte de maconha? E foi meio rápido mesmo, né? Em um ano, eu comecei a ganhar um pouco de seguidores e em um ano a coisa deu uma boa crescida, embora eu não seja nenhuma celebridade, nem queira ser, graças a Deus. Mas, enfim, muita gente quer saber de onde que saiu isso tudo, né? E de onde saiu o Instituto Éden de verdade. Então eu quero ir devagar contando um pouco para vocês sobre a minha trajetória antes de chegar aqui. Eu nasci em uma família de classe média baixa, meus pais muito amorosos e sempre... Olha, Aurora, não deixa a gente passar. Vem, vem. Vem, meu amor, até aqui. Meus pais viveram a vida em função de quebrar alguns ciclos familiares e transformar a realidade financeira da família. Então, meu pai sempre foi muito preocupado com formação. Ele não só nos estimulou a estudar, como ele fez absolutamente tudo o que ele podia para que isso acontecesse. Então, eu me formei no colegial e fui fazer Direito e Letras. Fiz Direito em uma faculdade particular aqui da minha cidade, que se chama Unirp, e fiz Letras na Unesp, aqui de São José do Rio Preto mesmo. Nunca cheguei a dar aula de português ou inglês, só em cursos de extensão, mas sou habilitado. Mas espera aí, você fez ao mesmo tempo duas faculdades? Ao mesmo tempo. Letras na Unesp era de manhã e de tarde e na Unirp de noite. No primeiro ano foi bem exaustivo, sabe? No primeiro ano, eu cheguei no final do primeiro semestre pesando 56 quilos. Pra vocês terem noção, hoje eu tô com 84. Preciso emagrecer um pouquinho, né, meu amor? Mas foi bem difícil o começo do primeiro ano, mas depois... Olha as tretas dos cavalos. Mas depois que eu peguei o jeito da coisa, eu fazia aula, fazia meus trabalhos, fazia as provas e ainda fazia trabalho e fazia prova para os outros, porque tinha gente que pagava. E não vamos ser hipócrita não, hoje eu não faria, mas naquela época eu precisei, eu fiz. E então eu aprendi, né? Eu acostumei a ler muito desde que eu entrei na faculdade e é algo que eu faço por prazer, né? Todos os dias também. Mas enfim, me formei em Direito e Letras, logo que eu me formei, pouco tempo de formado, eu já recebi o convite para ir trabalhar no Instituto Nair Pereira. Trabalhei dentro de uma unidade prisional feminina, no Centro de Ressocialização Feminino de São José do Rio Preto. Eu trabalhei por um ano lá como assessor jurídico, trabalhava lá dentro. Quem era a minha secretária era uma reeducanda e tivemos uma trajetória muito bonita ali, uma parceria que o Instituto Nair Pereira, o antigo GADA, a ONG com quem eu trabalho há mais de 20 anos, nós desenvolvemos juntos ali um projeto muito bonito que em 2006, em março de 2006, saiu na capa da revista da ONU como referência mundial de administração penitenciária. Então, é algo do que eu me orgulho muito, né? E
A partir daí eu comecei a minha trajetória junto com o Instituto Nair Pereira, que já vem há mais de 20 anos e tem muita coisa legal para eu contar para vocês sobre isso, mas a gente continua a falar sobre isso no vídeo da semana que vem. Igão, meu amor, vamos dar tchau pro pessoal aqui junto com a Luna. A gente tem que ficar pertinho dela para ela não ficar aí e espantar os outros. Ela é a menor, mas ela é a que manda na turma. Toca o terror em todo mundo. É, meu amor. E a semana que vem a gente se vê. Um beijo no coração de vocês e até lá.